Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue-me. Eu convido você a fazer parte desse estudo aqui comigo diariamente, tá bom? Essa semana nós vamos estudar aí Gênesis capítulo 18 ao capítulo 23. Essa é a nossa designação da semana. Vou mandar um forte abraço aqui antes de começar o estudo para Eliette Gomes, que ela é da ala Macedônia. Ela todos os dias acompanha a mensagem aqui do Vem Segue. Quando ela viajou, ficou sem internet ali. Quando ela voltou, ela maratonou todas as mensagens ali para recuperar, para não perder nenhuma mensagem ali. Muito obrigado, Eliette Gomes. Forte abraço para você. Vou mandar também um forte abraço para o Lucas Guerreiro, do canal Videira Verdadeira. Ontem, ele compartilhou o Vem Segue-me, ele compartilha sempre um excelente material, né? O Lucas compartilha ali, muito bom. A mensagem, a aula que ele deixa ali, eu incentivo a todos. Se você não é inscrito no canal dele, me acompanha, se inscreva lá no canal dele que vale muito a pena. Eu assisto todos os vídeos dele. Bom, eu não pedi nada para ele, mas ele indicou o canal aqui para que nós possamos estudar junto, tá bom? Escola Dominical Brasil. Então, todos que vierem aí da indicação do Lucas Guerreiro, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao canal para nós estudarmos juntos. É muito boa a humildade do Lucas, como ele está sempre aí há muito tempo já compartilhando a mensagem, o conhecimento dele com a gente, fortalecendo nossa fé, tá bom? Muito obrigado, Lucas, de coração mesmo. Estou sem palavras aí para agradecer. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje com vocês. Só mais uma coisa. Hoje, às 20 horas, vai ter a reunião familiar, que é o Paulo e a Val lá do Rio de Janeiro. Eles criaram um grupo no WhatsApp para fazer a noite familiar. Eles colocam o link nesse grupo e aí é pelo Zoom, tá bom? A reunião familiar. E aí o que acontece? O grupo que eles tinham lotou, não tem mais vaga, né, no grupo no WhatsApp. Mas no Zoom não tem limite, muitos podem utilizar ali para fazer a reunião familiar. E aí eles criaram um novo grupo no WhatsApp, tá bom? Então se você já faz parte do grupo da reunião familiar no WhatsApp, não precisa entrar nesse que eu vou colocar aqui, tá bom? Então é um novo grupo da reunião familiar, tá bom? Então quem já participa no outro não precisa entrar nesse, porque vai ser o mesmo link da reunião familiar pelo Zoom. Eles vão colocar no grupo 1 e o grupo 2 agora, porque o grupo 1 encheu, então eles criaram um novo grupo. Vou deixar esse único link aqui na descrição do meu vídeo, para vocês apertar e entrar no grupo aí da reunião familiar hoje às 20 horas. Se você assistiu essa mensagem depois, né, porque hoje é segunda-feira, se você assistiu depois, aperte e entre mesmo assim, porque na próxima segunda-feira, de novo às 20 horas, tem a reunião familiar lá com eles. Também muita gente aí que tem a família grande na igreja, às vezes não faz a reunião familiar e agora eles começaram a fazer junto com eles, ficaram animados aí, então todos são bem-vindos na reunião familiar, tá bom? Vou deixar o link aqui. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje. Eu separei em duas partes aqui, porque tem dois assuntos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é o versículo, capítulo 18, versículo 17, que diz assim: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faça. Bom, aqui o Senhor, né, tá falando que ele vai ocultar de Abraão aquilo que ele quer fazer. Ele tá falando de Sodoma e Gomorra, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, né? Só que o interessante nesse versículo aqui é que nos versículos abaixo aqui, Deus ele fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, e aí fica aquela coisa parecendo uma negociação, né? Abraão começa a pedir ali, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, tem ricos ensinamentos nessa parte, né? Abraão ele fala, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade, né? Por amor os justos, né? Ele não vai destruir a cidade. E aí Abraão vai diminuindo, e se tiver menos 5, 45, 40, 30, e vai diminuindo ali, é uma mensagem muito bonita. Só que veja bem, nesse versículo aqui nós temos um problema, porque diz o seguinte aqui, né? Que eu acabei de ler. Foi o capítulo 18, versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faça. Aqui dá a entender que Deus ele não vai
mostrar a Abraão, vai esconder de Abraão que ele queria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas não é o que ele faz, ele compartilha com Abraão, e aí parece que está tendo essa negociação aqui, o que aliás não é uma negociação, negociação é uma troca, né? Abraão não tinha nada para oferecer para o Senhor, ele estava implorando pelas pessoas ali, né? Ló, ele morava lá em Sodoma, né? Possivelmente ele estava pensando em Ló ali, né, também. Então, ele pede ao Senhor, clama ao Senhor para não destruir, se existisse 50 justos, 40 justos, ele vai diminuindo ali, e o Senhor vai tendo misericórdia e abençoando. Ele falou, não, se tiver 10 justos lá, né, eu não destruirei a cidade, né? Então tem essa parte também. Mas nós podemos ver no versículo que o Senhor fala que ocultaria, e logo em seguida ele conta o que não faz muito sentido, tá bom? Então a palavra aqui, quando diz que eu ocultarei de Abraão, você pode trocar a palavra aí por eu revelarei, tá bom? Porque na verdade o sentido da palavra é esse, eu revelarei a Abraão essas coisas. E até ele fala, por quê? Porque ele vai ser o pai de muitas nações, tá bom? Então Deus compartilha com Abraão, inclusive lá em Gênesis 15:16 fala assim, ó, e a quarta geração tornará para cá. Ele fala depois da profecia, né, que vão sair do Egito, o povo de Deus ali, e depois da quarta geração voltarão para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ele fala que ele poupa o povo, os povos ali que não servem a ele, porque eles ainda não estavam iníquos o suficiente, não haviam amadurecido o suficiente para serem destruídos, tá bom? Só que nesse caso aqui ele está falando de depois dos 400 anos que o povo vai servir ali no Egito, né, como escravo, e volta. Então as terras que eles vão tomar é de povos iníquos que não quiseram servir a Deus, tá bom? Então é esse sentido aqui. Só que aqui ele está falando que Sodoma e Gomorra nem esperou todo esse tempo e já estava totalmente iníqua. Então ela estava amadurecida para a destruição. E aí o Senhor fala a Abraão ali que vai destruir a cidade, tá bom? Então às vezes nas escrituras nós devemos tomar cuidado nas palavras que está falando ali, para nós interpretarmos bem o texto, para não ensinar uma doutrina errada ou coisa assim, né? Isso acontece também porque o hebraico bíblico ele é diferente do hebraico moderno, tá bom? Que nós conhecemos hoje. O hebraico bíblico ele existe somente, ele se limita, né, a escrever-se somente 8.000 palavras, só dá para escrever 8.000 palavras. Então, uma palavra no hebraico, né, na Bíblia aqui, ela significa várias coisas, né? Arrependimento significa entristeceu-se, voltar. Então, depende do texto, né? Para você fazer a aplicação da palavra, para você saber o que está escrito certo ali, depende do texto. Para fazer uma comparação, o hebraico bíblico ele tem 8.000 palavras, se limita a 8.000 palavras. Já o nosso português, a língua portuguesa que nós temos, é 400.000 palavras. Se você incluir aí termos técnicos e científicos, chega a 600.000 palavras. Olha só, 600.000 palavras, para comparar com 8.000 palavras não dá, né? Então nós devemos estar bem atentos aí no texto, tá bom? E já que eu estou falando aqui sobre essa parte de interpretar bem ali, gostaria de compartilhar algumas coisas também, que alguns críticos falam, né, sobre que, por exemplo, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Então, é chamado de Penta porque é 5, né? É igual a Copa, tem campeão, quando é a primeira vez, bicampeão, segunda vez, tricampeão, tetra, né, que é 4, e penta, que é 5. O Brasil já é penta, falta o hexa, que é 6 vezes, né, campeão. Então, quando fala Pentateuco, significa os 5 livros da Bíblia ali que foi escrito por Moisés. E os críticos, né, eles falam que não foi Moisés que escreveu. E eles apontam vários pontos por que não foi Moisés que escreveu. Mas eu não tenho motivo para acreditar que Moisés não escreveu esse texto, porque o próprio Jesus Cristo no Novo Testamento ele menciona o Pentateuco, a lei e os profetas como como Moisés tendo escrito esse texto, tá bom? Então eu sei que foi Moisés que escreveu. Um dos argumentos, né, que usado aí pelos críticos
é que a data não bate. Hoje em dia, com a ciência avançada, a arqueologia avançada, você pega escritos antigos, você consegue fazer alguma coisa ali, né, que identifica a data que aquele documento foi escrito, que é o caso aí das escrituras que nós temos, né? E aí mostra lá que os escritos, né, de Gênesis, Deuteronômio, eles são mais novos do que a época de Moisés. E, portanto, eles falam assim, então não foi Moisés, porque se passou da época de Moisés, não foi Moisés. Então nós temos alguns problemas com isso, né? Como que eu resolvo isso, tá bom? Por exemplo, os papiros que Joseph Smith ele traduziu, né, para escrever aí a Pérola de Grande Valor, que é o livro de Abraão, né? Uma das coisas que os egiptólogos, né, eles criticam é no sentido do quê? Olha, os papiros que Joseph Smith ele traduziu, eles datam, né, da época ali datam assim, não que tem uma data no papiro, mas estudando no papiro ali, eles fazem alguma reação ali para saber qual a antiguidade daquele documento, eles trataram como 200 anos antes de Cristo. E aí eles falam, como que esses papiros eles podem ter sido escritos por Abraão se eles datam de 200 anos antes de Cristo? E Abraão ele viveu há 2000 anos antes de Cristo. Então é uma lacuna muito grande, né? Então, portanto, Joseph Smith está errado. Esses escritos não é de Abraão. Espera aí, vamos entender uma coisa. Esses papiros podem ter sido cópias dos escritos de Abraão. É muito comum isso acontecer em outros escritos, tá bom? Na Bíblia, por exemplo. A gente sempre fala, né? Eu mesmo uso muito essa palavra aqui. Ó, no original está escrito dessa maneira. Mas quando eu falo no original, eu estou falando o sentido da palavra. Né? Em hebraico bíblico ali, o sentido da palavra original é esse. Aí eu compartilho e dou uma explicação. Mas as escrituras que nós temos não é a original, tá bom? São cópias, né? Por exemplo, o livro de Isaías. Nós temos o mesmo problema no livro de Isaías. O livro de Isaías, né, a forma escrita que estava ali, a documentação, o estudo arqueológico mostra que foi também 200 anos antes de Cristo. Tá bom? Os papéis que estão ali, os escritos de Isaías, são de 200 anos antes de Cristo. Só que Isaías ele viveu há 700 anos antes de Cristo. Então nós temos aí de 500 a 400 anos, 450 anos de lacuna, né? Então o que isso mostra? Mostra que não foi Isaías que escreveu o texto? Mostra que alguém copiou o texto de Isaías, né? Então nós temos o texto de Isaías. Eu acredito que foi Isaías, né? Porém é uma cópia. Então o que nós temos hoje em dia da Bíblia são cópias, tá bom? Então inclusive aí quem quiser acompanhar o canal aí tem da Israel com a Aline, né? Tem quantos pergaminhos são achados, alguns dos quais já tem na Bíblia, né? Alguns mais antigos do que o que está na Bíblia. Então nós temos isso aí também. Então nós estudamos com cópias, tá bom? Do que nós temos aí das escrituras, tá bom? Só para explicar um pouquinho aí sobre isso. Então o fato do papiros, né, igual o Joseph Smith traduziu, que é de 200 anos antes de Cristo, mas deveria ser de 2000 anos, só significa que foi uma cópia, né? Não significa nada disso. Então eu acredito também que o livro Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, também foi escrito por Moisés. Um outro ponto aí que eles criticam bastante, por isso que não pode ter sido escrito por Moisés. Porque o próprio livro, o último livro ali de Deuteronômio, né, que é o final do Pentateuco, menciona a morte de Moisés. E aí eles criticam, né, um argumento forte, dizendo, como que Moisés escreveu se está escrita a morte de Moisés, né? Como que você explica isso, né? Bom, eu vou compartilhar o versículo com vocês rapidamente, já que estamos aqui no assunto. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, diz assim: Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Mostra aqui, conforme a palavra do Senhor, tá bom? Repara isso. E diz aqui, ó: E sepultou num vale a terra de Moabe, a fonte de Bet-Peel. E ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Aqui quando fala que ninguém soube o lugar da sua sepultura, eu interpreto como ele foi sepultado pela mão do Senhor, tá bom? Poderia ter
ser traduzido dessa maneira. Moisés foi sepultado pela mão do Senhor. E para o Senhor ninguém morre. Então, para mim, ele foi sepultado assim como que eu posso falar? Elias subiu ao céu sem experimentar a morte, tá bom? Então, Moisés, na verdade, ele não morreu. Como diz aqui, não se achou lugar da sua sepultura. Então, nós devemos interpretar assim. Então, na verdade, Moisés não morreu. Tá bom? Só compartilhando isso aqui, é um argumento que eles usam aqui, mas para mim, porque eu acredito que ele não morreu também. Nós temos lá no livro de Mateus, capítulo 17, quando Jesus Cristo ele se transfigura ali, né, na frente de Pedro, Tiago e João numa montanha. E quem aparece também lá? Elias e Moisés. Como que Moisés morreu se ele apareceu lá? Elias também não morreu. Só que no caso de Elias, aqui no Velho Testamento, nós temos uma testemunha que era Eliseu, né, que viu ele subindo ao céu. No caso de Moisés, ele estava sozinho aqui, então não menciona ninguém. Tá bom? Então, também tem outra coisa, um outro argumento que eu poderia usar, porque os profetas, eles sabem do passado e do futuro. Ele pode muito bem escrever sobre a sua morte, se ele quisesse também, né? Então, tem várias explicações aí, bom? Mas eu não quero me ocupar muito nisso, né? Um único versículo que eu quero ler aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então isso significa o quê? Que a palavra de Deus, né, a Bíblia, o livro de Mórmon, ela não é uma palavra ditada. Não é Deus falando, escreve isso como se fosse um ditado, isso, não. Ela é falada, transmitida, né, e cada um escreve de acordo com a sua deficiência. Inclusive tem uma revelação ali que Joseph Smith recebeu para um homem chamado, eu não sei falar muito em inglês, Rai ou Rei, alguma coisa assim, né? Eu vou soletrar aqui, R-A-Y, o nome do homem, né? Ele recebe uma revelação para esse homem, escreve e entrega a ele. Só que na hora de escrever a revelação, Joseph Smith, ao invés de colocar Y, né, no final ele colocou a letra I. Aí ficou R-A-I. E deveria ser R-A-Y. E por causa disso o homem desmereceu a revelação e disse que ele não poderia ser um profeta de Deus porque estava errado a escrita ali, né? Então, mas nós temos que saber o quê? Que Deus, ele vai usar a gente como instrumento, e a gente não é perfeito, né? Joseph Smith não tinha escolaridade ou coisa assim. Então ele fez do jeito que ele fez, mas a revelação era correta. Isso mostra o quê? Que a Bíblia ela é verdadeira, as escrituras elas são verdadeiras, mas Deus usou homens falhos para escrever essas coisas, tá bom? E eu acredito que tudo isso foi de propósito, até mesmo essas cópias que nós temos, cópia da cópia aí, o que acontece? Para quê? Para que nós temos que acreditar no Evangelho por meio de nossa fé, né? Não é por causa de algo que nós está vendo cientificamente ou arqueologicamente provado. Essas coisas é boa, né? Mas a gente crê no Evangelho por causa de nossa fé, tá bom? Vamos lá, continuar aqui. Olha, a mensagem já ficou grande aí, né? Já deu mais de 18 minutos. Eu vou finalizar. Amanhã eu continuo, né, na outra parte aqui que eu ia compartilhar com vocês, tá bom? Porque já ficou muito grande aí. E fiquem com essa parte então, tá bom? Que fala sobre isso aqui, sobre essa problemática às vezes que nós encontramos dentro das escrituras que mostram, que aparentemente mostra ali que tem alguma contradição, mas não existe contradição, tá bom? O que existe é má interpretação da palavra de Deus. E por isso é importante nós estarmos estudando e criando uma intimidade no estudo aí com Deus, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui com vocês da noite familiar, da reunião familiar, hoje às 20 horas. Só entrar no grupo e ficar esperando ali o link do Zoom, tá bom? Muito obrigado por acompanhar essa mensagem. E eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.